A Rede TVTec, em parceria com a TV Câmara em UHF, inicia agora o programa Caderno Digital. Boa tarde para você que acompanha o Caderno Digital. Estamos em parceria com a TV Câmara em UHF, né? E também estamos em todas as mídias sociais, entre elas Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Em todas elas é só procurar por TVTec Jundiaí e você encontra e conhece todo o nosso conteúdo e acompanha o nosso trabalho lá. Hoje o programa vai falar sobre educação, um tema de interesse geral, não só para quem tem filhos, mas para toda a sociedade que espera ter um país, uma cidade, uma comunidade melhor, cada vez melhor, com mais educação em geral, com mais cidadania, com mais solidariedade. Tudo isso começa onde? A base, educação. E por isso eu estou com a gestora da pasta aqui em Jundiaí, que é a Vasti Ferrari Marques. Vasti, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Vasti, para a gente começar, podemos falar um pouquinho sobre 2017, como foi esse ano para você? Na verdade, você começou o ano na cultura, depois assumiu a educação. E nessa parte da educação, o que você pode destacar para a gente? Este ano foi um ano bastante atípico, 2017, porque, como você disse, né, a gente envolvida com uma unidade de gestão, depois viemos para outra, embora as duas tenham muita ligação e até por isso estamos na mesma plataforma de trabalho, não é? E a educação, esse ano de 2017, teve algumas situações difíceis, não é? Como todas as unidades de gestão passaram por uma crise financeira bastante grande, não é? E nós tivemos que então reformular o trabalho, reorganizar o trabalho para que nós pudéssemos alinhar então para este ano, para o ano de 2018, né? Organizamos a casa, entregamos alguns serviços e começamos 2018 de uma maneira bastante diferente. O que foi um desafio assim mais difícil de se enfrentar, que você pode citar? Eu acho que um grande desafio sempre são as vagas em creche. Cada vez mais as famílias migram do particular para a rede pública, não é? Por conta até da situação do nosso país. E outras situações bastante diversas têm a ver com a formação do professor, que está estancada há algum tempo e precisava de uma reformulação, então nós fizemos um estudo, fizemos uma pesquisa para que nós pudéssemos começar 2018 de um jeito melhor. Bom, vamos falar de coisa nova, de coisa interessante, de conquista e positividade agora, tá? Alguns projetos foram retomados, entre eles o Vale Verde, que eu conheço bem, até por ter feito muitas reportagens lá, naquela grande horta, né, que produz as hortaliças que vão para as escolas. Uma vez a gente estava fazendo uma reportagem lá, uma entrevista, e aí o pessoal não sabia que a gente estava lá, ligaram a irrigação, foi água para tudo quanto era lado, água na câmera, foi um sucesso. Quer dizer, é um lugar maravilhoso, o lugar em si já é lindo, e o projeto então é sensacional. Como foi essa retomada? Este é um projeto importante para nós, não é? Se tratando de alimentação escolar, nós temos buscado trazer alimentos in natura em maior quantidade. E o Vale Verde passou por uma reformulação, uma reestruturação. Hoje, de 10, passamos a 15 mil metros de área de plantio. Nós conseguimos abastecer toda a rede municipal com hortaliças e legumes, né? Alguns legumes e todas as hortaliças, o que nos traz grande benefício. Todas as hortaliças são orgânicas, então é totalmente natural, livre de agrotóxico, e ele se relaciona muito com o projeto que acontece lá na escola. Nós já tínhamos há muitos anos o projeto Horta Escolar dentro das unidades, não é? Ele se transformou numa política pública porque entrou governo, saiu governo e as hortas estão lá. Isso significa que a escola entende como importante essa questão da alimentação trabalhada com as crianças desde muito cedo, e a horta, ela se consolidou na escola.
né? Então, esse ano nós estamos retomando a ideia de levar as crianças para ver a horta em grande escala, porque ela tem em pequena escala lá na escola e ela vai ver de onde vem o que ela come lá na merenda escolar, né? É lógico que muitas vezes a gente também trabalha lá na unidade com as crianças para que eles sejam, ajudem a servir a alimentação da sua própria unidade escolar, mas é bacana, é interessante que eles vejam, né, como é grande, como é bonito esse trabalho. Então nós estamos retomando esse trabalho de levar as crianças para conhecer o Vale Verde, que é muito bacana, e ele também nos ajuda muito com o projeto de obesidade infantil, não é? Quando nós conseguimos entender que as crianças da nossa cidade precisam de uma alimentação melhor, não é? Hoje as crianças estão expostas à mídia de todas as formas, então o apelo é muito grande dos lanches, dos sanduíches, né, dos fast food, tudo, né, tudo industrializado, né? Então o problema da obesidade infantil está ligado muitas vezes, não é? Se não a alguma anomalia, mas muitas vezes a alimentação incorreta. Se eu não me engano, nos Estados Unidos isso já é um problema há muito mais tempo do que aqui no Brasil. E a gente talvez até se inspire nessa situação para prevenção aqui, né? Porque o pessoal aqui teve acesso a essa alimentação um pouco mais tarde. E aí globalizou. Agora é internet, é mundo. É mundo. Você vê lá o lançamento de um lanche X, você vai querer pelo menos experimentar. Daí se você gostar, então... Pois é. Aí já está complicado. Pois é. E as famílias hoje trabalham fora e acabam delegando a comida rápida, né? A lanchonetes, né? O final de tarde, a pizza, não é? Congelados. Então, congelados. Isso tudo, né? A contemporaneidade trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim, tem né? Que ficar esperto. Então a gente tem que se policiar, tem que pensar melhor, não é? E acho que isso vai nos ajudar muito. Nós nunca tivemos tanta criança com pressão alta, colesterol alto, nossa, né? Impressionante. 5 anos de idade, colesterol. Isso, muitas. Então nós estamos muito preocupados, estamos muito atentos e vamos fazer um trabalho bem forte nessa linha. Em parceria com a Faculdade de Medicina? Em parceria com a Faculdade de Medicina, mas outras unidades de gestão também vão trabalhar conosco, não é? Como, por exemplo, a Faculdade de Educação Física, a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer vão trabalhar conosco. Um abraço para o Luiz Trentini. Isso. Foi meu professor. Olha lá. Mora no meu coração. E estamos trabalhando muito com ele, a sua equipe, e estamos trabalhando também com o Eduardo Alvarez, de Agronegócios, porque vamos implantar também um novo projeto na linha da alimentação saudável com os nossos produtores jundiaienses. Então, eles receberam o cardápio do semestre todo e Eduardo, com os agricultores, estão planejando o plantio sazonal para poder abastecer a nossa rede com frutas e legumes, não é? Para a alimentação escolar. O que vai demandar da gente um grande trabalho de organização para que eles plantando nós possamos já ter nas mesas das unidades aquele alimento fornecido. Nada como planejamento, né? Porque se você tem que saber a safra, a colheita, exato, quando que vai poder consumir aqui. A sazonalidade, né? Tem que ter um trabalho antes, não adianta chegar na hora e falar o que tem aí na horta, traz para cá que a gente vai fazer. Não é assim que funciona, né? Até porque o cardápio ele é balanceado, não é? As crianças têm determinadas quantidades de calorias, de proteínas, de sais minerais para consumir durante aquele período escolar. Então o cardápio ele não é simplesmente pensar hoje vai ter arroz, feijão, carne moída e salada de alface. Não, e cá entre nós é gostoso, né? Então. É bom, né? Então pensar um pouquinho nisso e as crianças curtem, né? Porque eles começam também a entender quando estudam, não é? E daí o conteúdo do livro que sai para a vida e ele compreende, né, as suas necessidades, ele vai introduzir na sua vida os bons hábitos, né? Ou até mesmo influenciar em casa. Às vezes o pai e a mãe já adultos e já meio que, agora já não dá mais, já não tem idade para isso. Aí a criança chega lá e fala, nossa mãe, hoje eu experimentei um negócio sensacional na escola.
Quem sabe? Eu acho que isso acontece. Nós tivemos uma parcela. experiência bem interessante em 2017 no Deodato Jansky, por exemplo. Quando eles começaram o trabalho sobre obesidade infantil, as crianças se apropriaram rapidamente, levaram para casa e em casa os hábitos já foram sendo modificados. O relato era das próprias crianças, né? E foi muito bonito da gente ver esse trabalho acontecendo, mostrando que as crianças têm um poder de transformação absurdo na vida dos adultos, né? Sim. Então, essa ligação deles com a casa, essa relação escola-comunidade, ela vai se afinando também dentro desses projetos, né? Muito bom! Vamos para o intervalo rapidinho e depois a gente volta a conversar? Vamos lá, daqui a pouquinho o Caderno Digital está de volta. Caderno Digital de volta e hoje eu estou com a Vasti, gestora da unidade de educação. Nosso papo tá bem bacana e agora a gente vai falar um pouquinho mais, Vasti, sobre essa questão de capacitação dos professores, não só dos professores, né, mas todos os profissionais da educação. Isso, todos que trabalham na escola são educadores, nós temos usado sempre essa expressão, não é? Com o objetivo de nos responsabilizarmos todos pelas crianças. Então as crianças não são deste ou daquele professor, mas eles são da escola, de todos que atuam dentro da unidade escolar, não é? E estamos muito preocupados com a formação de todos e trabalhamos muito em 2017 planejando as ações de 2018. Uma das grandes metas de governo do prefeito Luiz Fernando é a formação profissional, não é? Porque nós sabemos que nós podemos ter um excelente material didático, mas se não tivermos professores qualificados, nosso material didático ele não vai ser suficiente para o que nós necessitamos. E então trabalhamos muito fortemente na questão da formação profissional. E começamos esse ano com a primeira semana de atualização pedagógica para que os professores, os educadores de todas as áreas de atuação dentro da escola possam voltar animados, inspirados, né, e fortalecidos com uma série de oficinas e palestras que nós planejamos para a semana de 5 a 9 de fevereiro, não é? Durante o dia e a noite, os profissionais poderão se inscrever, livre escolha, ao gosto dele, ao desejo dele, palestras e oficinas que tem desde a ênfase pessoal para tratamento da sua garganta, tem atividades de postura, tem atividades de relaxamento e meditação, assim como temos também oficinas de jogos matemáticos, de produção textual, de contação de história, que necessariamente não precisam ser feitos somente pelos professores, mas também pelos cozinheiros, pelos auxiliares de serviços, pelos assistentes administrativos, que de alguma forma se envolvem com a vida das crianças. E aprender a contar uma boa história não é só para professor, não, é para todo mundo que tem o desejo de se aproximar mais da criança, que toda criança gosta de uma boa história, né? Sim. As palestras também são muito interessantes. Nós vamos fazer a abertura no dia 5, às 19 horas, com o Mozar Neves, um grande educador brasileiro de renome internacional, que vem falar para a gente sobre as bases nacionais e a importância da afetividade nos conteúdos. Ainda dentro dessa semana, né? Dessa semana. É a abertura, dia 5 à noite. Não é? 5 de fevereiro, ótimo. E aí, nos outros dias que se seguem, manhã e tarde, as pessoas escolhem o horário que querem vir. Num período estão com alunos, no outro período eles vêm para a formação. Se passarem do tempo deles de capacitação, de horas de estudos HTPC, que eles regularmente devem cumprir, eles serão certificados. Então, aquelas pessoas que tiverem o desejo de fazer outras coisas, que sejam estimulados a fazer e que venham, porque vai ser uma semana de muita novidade, de muita coisa boa. Mas é muito legal mesmo. A gente que vai, às vezes, fazer uma entrevista, uma reportagem, mesmo que rápido, que não fique o evento inteiro, a gente acaba aprendendo alguma coisa, conhecendo um nome diferente, por exemplo, claro, de alguém que é citado num evento como esse. De repente você pensa, nossa, mas eu nunca ouvi falar, deixa eu procurar no Google, e você vai ver, tem uma história muito interessante. Então eu acho que todo o aprendizado, toda a informação, né, informação a respeito de novidades ou de
gente antiga que fez parte de uma coisa muito legal que chegou até hoje onde a gente está. É muito gostoso de aprender. É claro. Então eu espero que essa semana seja um sucesso. Pois é, o pessoal merece. Estamos torcendo e nós sabemos que o nosso povo da educação, a comunidade da educação, ela precisa ser fortalecida, não é? Ela precisa de formação de qualidade. Um profissional qualificado, ele vai atender melhor os seus alunos, as suas crianças na escola, seja lá qual seja a sua área de atuação. Ele vai chegar empolgado, vai chegar fortalecido, não é? Pelas coisas que ele vivencia e até o encontro com os colegas, com os parceiros durante essa semana também é importante, né? Nós estamos preparando algumas performances artísticas junto à unidade de gestão de cultura para que no horário dos intervalos esses profissionais recebam algumas surpresas, algumas coisas bacanas, inusitadas, que façam ele também ter uma sensação melhor para a sua própria vida, né? Para o seu convívio. Quando a gente vê uma coisa bonita, quando a gente vê uma coisa estilosa, a gente incorpora isso na vida da gente, né? Então é esse o desejo, que eles incorporem coisas boas para suas vidas. E sabe, Vasti, o que eu acho muito interessante, que a gente tem que deixar registrado aqui hoje no nosso bate-papo, é que você viveu dentro da escola, né? Você foi professora e diretora. Não sei se você foi coordenadora. Não, eu pulei direto da sala de aula para a direção. Quer dizer, você conhece exatamente o que você está falando. E isso eu acho muito importante, porque você sabe o que aquele professor vive, as dificuldades que ele tem, essa questão mesmo, garganta, essas coisas do dia a dia. É só quem vive isso. Né? Então você conhece e viveu. E sabe o que eles precisam. Inclusive conhece muitos deles que foram seus colegas, né? Porque vai chegando gente nova, mas ainda tem o pessoal que trabalhou junto. Então é aquela coisa, é completamente diferente de chegar uma pessoa que não tem experiência na área, pode ser um ótimo gestor, administrador de uma empresa, mas não vai ser a mesma coisa. Acho que a experiência de 32 anos na rede municipal, né, que é isso que eu estou fazendo este ano, 32 anos, me traz uma mala muito interessante, não é? De conteúdo, né? Tanto em termos de vivências com as pessoas e o que a gente conhece de gente, o que a gente conhece de escola, não é? E essa coisa da formação que é encantadora e que nos fez muita falta, não é? Não é possível haver qualidade sem nós termos todas essas coisas, né? As relações, as vivências, os conteúdos, não é? O conhecimento, a afetividade, não é? São coisas importantes para que nós consigamos fazer com que a educação municipal possa crescer e possa avançar, porque nosso olho está lá em 2030. As nossas metas de governo, elas não são simplesmente imediatas. Elas estão focadas em 2030. Que cidadão é esse que eu vou ter em 2030? Uma meta para a cidade. Para a cidade. A população. Nós construímos um projeto para a cidade de Jundiaí. Tá? Olha essa visão que vocês têm, é muito, muito mágico isso. Porque você trabalha no hoje já pensando lá, claro. E não é no amanhã, assim, 2020, não. 2019, é longe, né? É bem abrangente. E hoje, todos nós já sabemos, isso já está na mídia de maneira geral, que 65% das profissões que existirão quando essas crianças forem adultas, nós não conhecemos ainda. Então, nós precisamos preparar esses meninos, essas meninas, para uma realidade que nós não conhecemos. Então, como é que nós fazemos isso? Por meio de bons projetos, fazendo com que as crianças tenham um olhar significativo para a vida, não é? Se eles aprenderem a conviver em grupo, falarem bem pelo menos um idioma, né? Estarem conectados com as tecnologias da informação. Né? Muito importante. E que sejam protagonistas do conhecimento, consigam perceber que eles podem aprender também por si, não é? Que sejam excelentes leitores. Nós vamos conseguir, então, ter um cidadão jundiaiense lá em 2030, focado, determinado e que agregue a nossa cidade, né? Que ele não saia da cidade e não volte mais. Ele vai estudar em Harvard, vai estudar na Itália, onde ele quiser, mas ele volte e traga contribuições para Jundiaí, né? Para fazer de Jundiaí uma cidade melhor. A gente já tem vários exemplos disso, pessoas de destaque, né? Eu sei que tem muitos músicos. Exato. Fábio Zanon, se eu não me engano.
Isto, né? isto. Tem gente que já faz, mas assim, por enquanto é uma minoria. E a ideia é que Jundiaí tenha todo esse contexto, né? Ele teve o privilégio, né? Fábio, um grande musicista, e teve o privilégio, né, de sair, né? Mas nós queremos que os jundiaienses saiam, mas voltem. Agora, nós precisamos também abrir espaço para o músico jundiaiense, né? Também. Porque senão ele vai embora e não volta mais. Não, tem que voltar, Basti. Então, por que ele volta, né? Aí, nossa, aí já mistura com a cultura. Calma, Vocês perceberam que eu sou fã, mas eu sou fã porque a gente tem uma história de trabalho em conjunto e eu sei a qualidade dessa mulher. Vamos pro intervalo então? Daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo ao programa Caderno Digital, hoje com a gestora da Unidade de Educação, Vasti Ferrari Marques. E agora a gente vai falar sobre um tema um pouquinho complicado, vagas em creche. Você já citou essa situação difícil, mas o que temos de previsões positivas? Temos coisas muito boas, então nós trabalhamos muito para termos à disposição das famílias agora a inscrição online. As famílias não precisarão mais vir aqui no nosso espaço de educação para fazer a sua inscrição, a inscrição do seu filho. Todos os meses, nos 10 primeiros dias do mês, nós teremos as inscrições abertas online. Os pais podem ir tanto pelo aplicativo do celular, como pela internet, lá no site da educação, fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, não é? E os documentos ele vai fotografar pelo celular ou ele vai digitalizar e vai enviar para a gente. Que ótimo! Não é? Terminados os 10 dias, nós temos uma equipe técnica, uma câmara técnica, que vai trabalhar nessas inscrições, já colocando em lista, já colocando em ordem, por bairros, enfim, numa situação bastante nova. Essa equipe técnica tem um pediatra, um assistente social, e 2 pessoas da unidade de gestão de educação, para fazer esse alinhamento das ações e dessa lista de maneira bastante ética, não é? Não que não fosse realizada antes, mas agora nós queremos aperfeiçoar e fazer um filtro melhor, não é? Então, pairando qualquer dúvida sobre endereço, nosso assistente social visitará as casas. Muitas vezes as pessoas falam, fulano veio e fez inscrição, mas com o endereço da mãe, com o endereço do avô, com o endereço de não sei quem. Então, nós vamos checar as informações, não é? Para que nós tenhamos lisura nessas inscrições de creche, não é? Porque nós sabemos que a creche é uma necessidade das famílias, nós entendemos isso. No entanto, uma criança, por exemplo, que está na lista de espera e a sua mãe falece, ela tem 6 meses de idade, nós vamos seguir a lista ou nós vamos procurar fazer as coisas com justiça social, não é? Entendo. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Cada caso é um caso. Vamos trabalhar nessa perspectiva. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente, não é? E chegando ao final do bimestre, nós lançamos, a inscrição ela é mensal, mas a lista é lançada bimestralmente, não é? E já com a organização, se Deus quiser, atendendo as nossas crianças aí de Jundiaí. As nossas creches conveniadas também nos ajudam muito, nós aditamos muitas vagas, né? E ajudam muito a gente, né? Na verdade, né? Hoje nós temos aproximadamente 3.500 crianças nas nossas unidades da rede pública e 3.000 vagas na rede privada. Vasti, a gente vai ver um vídeo agora, juntas aqui, sobre o Primeiríssima Infância, projeto que foi lançado no ano passado, em parceria com o Estado. Então, a gente vê primeiro e comenta depois, ok? Tá bem. Vamos lá. Aprender é a grande aventura da vida. Mesmo antes de nascer, a criança guarda memórias das sensações vividas no útero materno. A fase mais importante do desenvolvimento do cérebro ocorre da gestação aos 3 primeiros anos. Quando nos tornamos adultos, continuamos aprendendo, de acordo com as 5 maneiras como as crianças aprendem. Quando porventura nos sentimos tristes, vale a pena examinar o passado e identificar quando foi que paramos de aprender. Podemos aprender com as crianças como voltar a sentir alegria, explorando o mundo, brincando, imitando, repetindo e nos relacionando.
Explorar o mundo é um comportamento natural que acontece desde muito cedo na vida das crianças. Quando pegam um objeto, as crianças têm a tendência de levá-lo à boca ou fazer o exercício de aproximar esse objeto e atirá-lo para longe como uma forma de conhecer o mundo. Aos 2 ou 3 anos de idade, os comportamentos exploratórios vão ficando cada vez mais sofisticados. As crianças nunca se cansam de descobrir lugares para subir, coisas para mexer e buracos para preencher. Com essa idade, as crianças não gostam de ser contrariadas e manifestam-se muitas vezes de forma barulhenta por meio das conhecidas birras. Elas estão, na verdade, aprimorando suas habilidades motoras, conhecendo suas próprias capacidades e o que desejam é autonomia. Para que a criança consiga autonomia, é preciso que ela possa realizar as atividades que lhe dizem respeito por si mesma e possa exercer também o seu direito de escolha. O grande desafio para quem cuida de crianças é equilibrar oportunidades e limites. Limites são importantes para que a criança não se machuque e que a criança não machuque os outros. Oferecer um espaço seguro para as atividades motoras e exploratórias da criança é uma alternativa a não ter que ficar dizendo não para a criança o tempo todo, evitando assim as birras. É muito frequente encontrar o uso de castigos físicos nesse período. Cuidadores que conhecem melhor as características e as necessidades da criança aprendem outras possibilidades de lidar com esses comportamentos sem a necessidade de violência contra a criança. O cérebro de uma criança com até 3 anos chega a realizar de 750 a 1000 conexões neuronais por segundo. Com essa intensa atividade cerebral, uma tempestade elétrica está acontecendo a cada segundo. Não é de surpreender que as crianças não parem quietas e queiram sair para explorar o mundo. Esses vídeos eles foram lançados aqui na TV Tech e eles falam sobre as 5 maneiras que as crianças aprendem, explorando o mundo, brincando, imitando, repetindo e se relacionando. Como esse projeto colabora para o desenvolvimento da criança, Basti? Ele é um projeto amplo, ele integra saúde, assistência e educação. Não é? Pensando na criança de maneira global, no desenvolvimento global da criança, e nós temos trabalhado e atuado junto a essas unidades. Organizamos o projeto na cidade, né, na esfera municipal, de forma bastante conjunta, e a educação vem forte esse ano com o Primeiríssima, trabalhando junto às famílias, fazendo a estimulação adequada. E nós estamos muito focados, né, para que essas crianças da primeiríssima infância, especialmente de 0 a 3, elas tenham estímulo suficiente para que possam desenvolver suas habilidades da maneira mais eficiente possível, porque nós sabemos que é essa fase que vai dar condições para que ela tenha uma escolaridade bastante significativa, principalmente no ensino fundamental 1. Não é? Então vamos trabalhar fortemente com o brincar, com a alimentação, com a contação de histórias, essa coisa do ouvir, né, das músicas que nos ajudam muito, né, nessa fase da vida das crianças. Não é? Estamos trabalhando muito em conjunto com a assistência e a saúde, cada um fazendo a sua parte, mas integrando sempre todas as coisas. Não, achei sensacional que a Lígia Bestetti, né, do projeto, ela falou que isso não é só para mãe e pai, é para todo mundo que convive e que tem interesse na infância e convive com crianças. Isso. É o meu caso, eu não sou mãe, eu sou tia e eu acompanho assim cada passo, cada fase de personagem, de falar inglês, o Antitrivafaz, etc. Sabe aquela coisa maravilhosa. Então
eu acho muito legal esse projeto, porque é para todos, na verdade. Exato. Quem que não convive com uma criança, seja na família, seja, sei lá, né? Então é muito legal e acho que as pessoas têm que abraçar mesmo. E eu até vou já deixar o convite feito para você voltar aqui, porque educação é sempre um tema muito importante. A população sempre precisa acompanhar o que vocês estão fazendo e planejando. E aí você volta? Volto, tem muita coisa boa para falar, tem empreendedorismo infantil, tem música, tem teatro, tem escola de tempo integral, tem muita coisa. As então nossas tá parcerias com a Croton, né? Tem muita coisa boa aí para a gente falar. Ótimo. Nos próximos meses. Por hoje eu te agradeço demais a participação e te desejo um ano de muito sucesso na área de gestão de educação. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero aqui já dar as boas-vindas para os nossos professores, nossas ADIs, todo mundo que daqui a pouco retorna para o trabalho, que nós tenhamos um ano de muito sucesso, de muita garra, muita firmeza nos nossos propósitos, com foco lá em 2030, mas trabalhando hoje com as nossas crianças, porque elas merecem o melhor. Isso mesmo, obrigada. Gente, lembrando, em Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, TVTech Jundiaí, reprise 5h30 da tarde e amanhã estamos de volta, 12h30. Até lá!